e hoje é o segundo dia da série. Então, bem-vindo, bem-vinda ao nosso... Ó, tem uma aguinha aqui. Bem-vindo ao nosso devocional Direção. Estamos começando nesta linda manhã, o segundo dia da série. Gente, nós falamos ontem sobre vários aspectos. Falamos sobre a dificuldade dos dias de hoje pela era da tecnologia, era da informação, a dificuldade de termos concentração e foco sobre algo, de o quanto que o inimigo muitas vezes utiliza-se de barulho para nos distrair, mas o propósito dele é só distrair. Quando o inimigo entendeu que ele consegue nos derrubar com muito mais facilidade, nos distraindo, do que tentando nos destruir, então o caminho do inimigo nos próximos dias é nos distrair. Sempre será dessa forma, porque é mais eficaz, é o método mais eficaz do inferno para nos tirar do propósito de Deus, é nos distraindo, tirando pequenas frações da nossa atenção, pequenas frações do nosso foco. Ontem nós falamos muito que as distrações são invisíveis muitas vezes, elas são formas que você não percebe. De fato, a distração você não consegue percebê-la logo no começo. Você começa a perceber o resultado que ela causa. Quando você percebe que aquele resultado não é o que você esperava, você não consegue caminhar naquela direção, você não consegue sair do lugar, aí você começa a perceber o resultado da distração, então a distração é percebida. Só que, se você não parar para prestar atenção no resultado da distração, você acha que não está se distraindo. Porque o distraído é alguém que ele acha que está no caminho certo. O distraído, ele está com bons sentimentos, boas sensações. Ele está com um sorriso no rosto. O distraído é que nem aquela foto do banner que eu divulguei aqui, o devocional dessa semana, do rapaz caminhando, caindo no precipício com o celular na mão. O distraído, ele simplesmente perdeu a consciência do caminho que ele está trilhando. Ele está simplesmente se alegrando com aquilo que ele está vendo. E falando humanamente, ele está recebendo uma descarga de dopamina, de hormônios que liberam prazer, sensação de recompensa antecipada. E ele está simplesmente andando atrás desse desejo. E aí é fundamental que a gente identifique as nossas distrações. O que são distrações? Hoje nós vamos entrar nesse aspecto. Vamos falar sobre as principais distrações do ser humano. Vamos lá. Em Mateus capítulo 19 em diante, você vai ver uma passagem onde Jesus encontra com um jovem rico. E aí vem a primeira distração que eu quero chamar a atenção de você. E que é, de fato, o dinheiro, as posses. É porque dinheiro também significa poder. É uma espécie de poder. Né? Quem tem dinheiro, ele tem uma espécie de poder. Um dos poderes que o dinheiro te dá é o de dizer não. Há muitas pessoas que elas só dizem sim porque não tem dinheiro. Quando elas tiver dinheiro, você vai descobrir que no fim ela quer dizer não para tudo. Mas existem vários poderes, né, que você adquire a partir do dinheiro, a partir da posse. E de fato, o dinheiro é uma excelente ferramenta para cumprir propósito. Então o dinheiro não é o alvo, não é o propósito. O dinheiro é ferramenta para cumprir o propósito. Então você não pode simplesmente acordar todos os dias de manhã para trabalhar, para ir atrás do dinheiro, porque o dinheiro não é o seu propósito. Não é o que Deus te fez para correr atrás. Não. O dinheiro ele é uma ferramenta. Então você não usa do propósito seu para ganhar dinheiro. Você usa do dinheiro para cumprir com um propósito. É fundamental que você enxergue o dinheiro como deveria enxergar. Não como o fim em si mesmo, porque há muitas pessoas que enxergam o dinheiro como o fim em si mesmo, e elas simplesmente têm comunhão com Deus, têm amizade, dizem sim para tudo, até ter o que de fato elas estão correndo atrás. Quando elas têm dinheiro, você percebe que virou um monstro. Não fala mais com ninguém, perdeu a comunhão com Deus, joga o casamento fora, perde as amizades. Aí você fala, nossa, mas o dinheiro mudou a pessoa. O dinheiro não muda ninguém, o dinheiro é neutro, o dinheiro não tem caráter. Então, o dinheiro não tem caráter, é isso aí, Lucas. O dinheiro não tem caráter, o dinheiro só revela caráter. Por quê? De fato, o dinheiro é uma espécie de poder, e o poder, ele revela caráter. Todo mundo é humilde, querido. Todo mundo é humilde até não ter poder. Então você não pode dizer que uma pessoa é humilde só porque é pobre. Você não pode, porque você só vai descobrir a humildade dela quando ela tiver dinheiro.
quando ela tiver poder. Uma pessoa que não tem poder, não tem dinheiro, não tem reconhecimento, não tem aplauso, você nunca vai saber se essa pessoa é orgulhosa ou não. Porque ela está no patamar de todo, está todo mundo humilde. Todo mundo é humilde aqui. Né? Então ele não pode medir a humildade de alguém por fala bonito, fala baixinho, baixa a cabeça, aceita tudo. Não, muito pelo contrário. Tem pessoas que aceitam tudo porque no fim ela queria te largar uma bomba no rosto e ela aceita tudo na sua frente. E depois por detrás, se puder te matar, te mata. Então não é uma humildade isso, ok? Então, de fato, você só vai conhecer a pessoa quando ela receber alguma espécie de poder. Só que você começa a conhecer alguém e a pessoa também passa a se conhecer, porque é fundamental que nessa caminhada a gente se conheça cada vez mais. A gente passa a se conhecer à medida que a gente recebe pouco. No pouco a gente começa a perceber como a gente vai ser com muito. Então, se o dinheiro hoje rouba a sua atenção, se o dinheiro hoje ele te governa, com pouco que você tem, você imagina que você tiver muito. É por isso que na parábola dos talentos, o Senhor diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. E é para aquele que enterrou o talento, ele diz: servo mau e negligente. Você não foi fiel com o pouco, você não recebe muito da parte de Deus. Só que o dinheiro, então guarde isso, dinheiro é ferramenta. Dinheiro é aquilo que Deus me deu para cumprir o meu propósito. Mas, para muitos, ele se torna depois uma distração. Então talvez o dinheiro hoje para você, ou para alguns, ou para alguém, talvez estou falando com gente aqui que tem muito dinheiro. E de fato, antes ele até usou o dinheiro como uma ferramenta, só que chegou um momento que o dinheiro passou a distraí-lo. Começou a anestesiá-lo. Lembra que eu falei que a distração é uma anestesia? Então o dinheiro é uma forma de anestesiar a pessoa. Sabe o que é anestesia? Você sabe o que é anestesia, né? Obviamente. Então, você está com dor no braço, vai lá, pega uma agulha e bota aqui no bracinho, e aí o braço não sente mais dor. Só que a anestesia, ela tem um momento para ela passar. É que nem remédio para dor, né? Tô com uma dor no fígado, tô com uma dor no pâncreas, tô com uma dor no rim, tô com uma dor na apêndice. Aí você vai e toma um remédio. O que acontece com aquele remédio para dor? Ele vai te aliviar a dor, ele vai desativar a área do cérebro que mostra que você está com dor, que dispara a dor. Mas, assim que o efeito do remédio passar, a dor vai voltar. Talvez, por você não ter tratado, a dor será muito mais intensa. Então, remédios para dor são necessários, são alívios, porque Jesus ele oferece alívio. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele oferece alívio, porque o alívio é necessário quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando você vai mexer no problema, é necessário você receber palavras de alívio, enquanto você recebe palavras que curam. Alívio e cura, conforto, confronto. É fundamental você tomar uma anestesia quando vai ser feito um corte. É fundamental você tomar um remédio para dor para aguentar o processo de cura. Agora, quando você simplesmente pega o remédio para dor por uma decisão sua própria, de simplesmente fingir que não está sentindo aquela dor, ou de abafar o problema, esconder o problema, ao invés de tratá-lo, você vai simplesmente aumentar o problema depois que a anestesia passar. Então, o dinheiro, para mim, é uma das principais distrações. Porque quando você não tem dinheiro, você foca de verdade naquilo que é mais importante. Muitos, conseguem ser mais humildes, mais ouvintes, porque humildade é a capacidade de ouvir. Você começa a aprender mais, porque humildade é a capacidade de aprender. Uma pessoa sem dinheiro é uma pessoa que ela não tem ainda o poder que ela gostaria, então ela se submete, você é mais submisso. Olha que coisa interessante. Aí o dinheiro, como uma espécie de poder, as posses, elas vão vindo, e aí você está com uma dor terrível, algo para tratar, mas aí você compra algo. Preste bem atenção. Se você tendo dinheiro ou não já não fez isso uma vez na vida. Preste bem atenção. Se você não usou o dinheiro para se distrair, se você não usa o dinheiro para se distrair quando você está com alguma dor. Então, o que você precisava naquele dia era uma planilha para organizar sua vida financeira.
mas você pegou o dinheiro e comprou um hambúrguer. O que você precisava naquele dia era uma conversa com tutano para botar a vida em ordem, mas o que você fez foi comprar uma pizza. Então você está usando o dinheiro como uma distração e não como ferramenta de propósito. E eu estou falando para ricos, para classe média e para pobres, para todos. Quanto mais dinheiro você tem, mais chance você tem de se distrair com relação ao que você deveria fazer. Mateus capítulo 19, versículo 23, diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade eu vos digo que é difícil o rico entrar no reino de Deus. É difícil. Outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, a agulha era a passagem para os camelos na porta da cidade, do que um rico entrar no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem então poderá se salvar? Jesus respondeu para eles e disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O maior perigo com relação ao seu propósito não está nos gigantes externos, em tempos difíceis, mas nos tempos fáceis. Em tempos fáceis, você tem mais motivos para se distrair. Em tempos fáceis, você tem mais motivos para se distrair. Então você acha hoje, de verdade, que o seu problema é o maior de todos, porque tem um gigante na sua frente. Você vai ver que o maior problema é depois, quando o gigante já está no chão, você já recebeu a recompensa, e agora você tem que andar com ela, sustentar ela, permanecer a recompensa, não perder a sua essência, ser quem você é, mesmo tendo o que você sempre sonhou. Então as distrações mais perigosas, elas não estão quando você está diante do gigante, de certa forma. De certa forma. Mas elas estão quando você está no palácio depois. Vamos conversar sobre isso. Eu listei algumas coisas, como os principais distrações, as principais distrações, mas há muitas, inclusive em cada uma delas que eu falar vai surgir mais umas 10 aqui. Porque as distrações são muitas. Eu vou citar 4, 5, porque, né? Não vou fazer uma live de 10 dias. Então, são muitas distrações. Mas dentro dessa aqui do dinheiro, você já percebe o poder, as posses, qualquer coisa que vai levantar o seu ego, são distrações. Então, quanto mais você tem, em mais distrações você é tentado a cair. É mais fácil. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 diz assim, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos, olha só, caem em tentações, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Esse versículo você tem que ter cuidado para não fazer uma interpretação errada desse versículo. É que nem do texto que nós lemos anteriormente, que é sobre o jovem rico, que Jesus vai dizer que é difícil. Ele não diz que é impossível e que você tem que ser um inimigo do dinheiro para ser crente ou para ir para o céu. Não. Em 1 Timóteo, ele fala que aquele que quer muito ser rico, ele quer ser rico, e ele não entende o processo. Você vai entender depois algumas coisas aqui que Deus me deu, vai ser incrível. Você vai participar dessa sequência. É aquele que ele cai em várias tentações. Porque uma pessoa que quer demais algo, sem conectar aquilo com o seu propósito, você vai perceber que Deus não vai te dar a riqueza, o dinheiro, a riqueza financeira, o dinheiro. Ele vai fazer com que você coloque, ou melhor, ele vai dar o impulso necessário para que você cumpra o propósito. Quanto maior for o seu propósito, quanto mais pessoas você está alcançando, maior é o recurso que ele vai te enviar. Então você caminha em direção ao propósito e o sustento vai vir. Não é eu caminhando em direção ao sustento e aí o meu propósito vai se alinhar. Não, eu caminho em direção ao que Deus mandou fazer. Deus falou? Então eu faço. Só que é muito fácil falar, é muito lindo falar sobre isso. É muito lindo você dizer assim, eu estou vivendo o propósito, né? Eu falo várias vezes sobre isso, né? Já fiz lives sobre isso, vou fazer mais, eu nunca mais vou parar de falar sobre isso. Porque as pessoas acham que viver o propósito é ir na igreja. Viver o propósito é cuidar de um departamento. Viver o propósito de Deus é fazer um devocional, tirar uma foto da Bíblia. Eu estou vivendo o propósito de Deus. Meu irmão, viver o propósito de Deus é algo muito profundo. É difícil a decisão, porque o propósito de Deus, por muitas vezes, vai contrariar todos os seus desejos.
É uma pessoa que vive sob desejo. Como é que ela vai viver propósito? Nunca, jamais. Você conversa. A pessoa vive sob desejo, não tem nada na vida dela, nada da vida dele controla o desejo carrega ele, e ele vive com um palhaçado de estou vivendo propósito de Deus. Ele é inimigo dos seus desejos. O maior inimigo do propósito é o desejo. O que tirou Adão e Eva do propósito foi o desejo. É os desejos que tiram a gente do propósito. Se você é uma pessoa que é pautada em desejos, em várias áreas, em todas as áreas da sua vida, você não vai viver o propósito de Deus de verdade. O propósito de Deus é uma direção clara que você já tem para muitas áreas e você simplesmente segue o desejo. Então o desejo é o seu Deus, não é Deus de fato. Aí quando você aponta, quando você consegue definir quem você é e aponta para o propósito, você tem que tomar cuidado agora com as distrações. Porque quanto mais coisas você tem, você acha que é fácil, difícil ser fiel hoje, tendo pouco? Ser fiel tendo as coisas é muito mais difícil. Porque você tem muito mais motivo para se distrair, para se apegar, para se agarrar, para se sentir autossuficiente. Dentro dessa do dinheiro, eu podia citar várias coisas, eu podia citar a intelectualidade, a inteligência, o estudo, qualquer espécie de poder. Porque o poder revela aqueles seus sentimentos mais primitivos, aqueles de querer esmagar alguém, aquela vontade de, agora chegou minha vez, eles me ouvirem, né? Toda aquela coisa que você sofria antes. O maior problema não é quando você é oprimido, mas quando os oprimidos estão esperando a oportunidade para serem opressores. Há muitos oprimidos que estão só esperando a oportunidade para oprimir. Esse é o maior problema que existe. Você acha de verdade que o problema da humanidade é porque tem muitos oprimidos? Não. O problema é que os oprimidos estão esperando o dia para se levantar e se vingar. Aprender as lições erradas. Então você vai ser tentado a se distrair quando tiver qualquer tipo de poder. E essas distrações continuam sendo infinitamente mais perigosas. Porque antes o que você tinha para perder era muito pouco. Agora que você vai tendo coisas, tendo reconhecimento, tendo posse, tendo dinheiro, tendo aplauso, agora você tem que lidar com uma infinitude de distrações infinitamente maiores. Se a sua agenda hoje, você pega a sua folha da agenda e ela está aqui nesse bloco aqui, ó, minha agenda está assim, ó, e você se distrai, você imagina o dia que você tiver com a agenda cheia, com as 20 tarefas por dia, 50 alarmes. Se você se distrai hoje com 3, 4 mensagens no WhatsApp, imagina o dia que o seu WhatsApp estiver travado, você não consegue nem abrir o WhatsApp. Você acha que Deus vai te colocar nesse dia, sabendo que você se distrai hoje com um pouquinho que tem? Acha de fato que você hoje, que você tem capacidade de ter algo grande da parte de Deus? Você tem 2 tarefas e ainda deixa de cumprir uma? Você acha de verdade que você está andando no propósito de Deus? Se você tem um Samsung de 500 reais, você se distrai? E quando você tiver um iPhone Pro Max 14 na sua mão, com muito mais motivos para distrair, você acha de verdade que é difícil ser fiel e focado hoje? Você tem 1, 2, 3 propostas de namoro, de indecentes? E o dia que o seu Instagram travar de comentário, de pessoas querendo você, pessoas que não entenderam o seu propósito, não entenderam quem Deus se fez ser, e só querem o seu corpo, e elas vão te chamar, e vão querer, e pessoas... É muito fácil pegar e dizer hoje, menina e rapaz que me ouve, dizer não para a menina dizer não pro feioso. É muito barbada isso. O feioso chamou ela, o pobre chamou ela, e ela, não, tá vivendo o propósito. O rapaz também, não, essa menina aí, a guria simplesmente mostrou né, as garras, né, de tudo que é jeito. Depois chega pro rapaz, o rapaz, não, tô vendo propósito, escolhi esperar. É muito fácil escolher esperar quando você tem propostas fraquíssimas, tentações fraquíssimas. É muito fácil. Agora, quanto mais você tem, mais motivos para se distrair. Então Deus te testa hoje no pouco, no pequeno, sabe? No dinheiro, na generosidade, e também no dinheiro, na reserva, no investimento, na guarda. De fato, tem muita coisa que Deus já nos deu, já é nosso. A gente só não acessou porque Ele não entendeu alguns princípios que vão destruir a gente se a gente tiver depois. Eu vi essa semana agora uma palavra, até um baita pregador, e eu achei muito linda a analogia dele, sobre Deus só multiplica a reserva. Caramba, explodiu minha cabeça. Pá. Deus só multiplica a reserva. Se tu vai ver, os 5 pães e 2 peixinhos, era o menino
com uma cestinha de reserva. E Deus multiplicou a reserva dele. Você vai ver o azeite da viúva, era Deus multiplicando a reserva. Aí você não entendeu o princípio de reserva. Você paga a todos, não paga a si mesmo. Não guarda. Meu irmão, você não tem 10 reais para guardar. Você diz, não, é tudo bem não ter poupança com milhões, mas não tem poupança com 50, Pedro. Então tem coisa que a gente às vezes bota para Deus, não é para Deus, meu irmão. Tem nada a ver com Deus. Tem coisa que Deus já disse para nós, já deu para nós que nós precisávamos, e a gente não, que tem que pagar as contas, e a gente age da forma emotiva, vai lá, gasta. Não dá para ter um troquinho a mais, não dá para ter um lucrinho no mês, que não consegue viver com uma reserva, parece que fica se coçando enquanto não rapar aquela reserva, não descansa. E eu sei que isso é uma tendência, uma inclinação humana nossa, para os desejos. Mas não culpe a Deus se Deus não levar você para um nível maior. Essas são distrações, o dinheiro é distração, meu querido. É distração. Olha, eu percebo assim, ó. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei nitidamente quando Deus vai exaltar alguém. Às vezes parece que você tem a sensação que esse irmão vai começar a ser honrado. Mas assim, é mais difícil perceber uma pessoa que vai ser honrada do que perceber alguém que vai fracassar. Alguém que vai fracassar é muito fácil de perceber. Sabe quando? O queixo está erguido, está rindo de tudo, não ouve ninguém, não participa de nada. Eu já vi o filme umas 100 vezes. Eu sei nitidamente quando essa pessoa vai desapoar, ela vai descer ladeira abaixo. Porque o orgulho, Provérbios escreve, está escrito em Provérbios, o orgulho precede a queda. Tem gente que assim, ó, ele ganha 2.000 por mês, ele ganha 2.500, ele já está orgulhoso, cabeçudo, ele está assim, ó, queixo erguido, já quer dar conselho, quer ensinar, pá. Quanto mais você tem, mais distrações você é tentado a cair. Então, o dinheiro é uma distração terrível. E note-se, não é para quem é rico, porque as pessoas elas gostam de apontar para os ricos, botar a culpa nos ricos, né? Porque não são ricas. Olha, isso é para os ricos, viu? A distração, ó. Note se você, em pequena escala, já não está vivendo distração com o seu pequeno dinheiro. Segunda maior distração que você pode viver, ao meu ver, das milhões de distrações que existem, das que eu selecionei, sendo uma das mais importantes, ou talvez que tem muita conexão comigo, tem muito a ver comigo, por isso que eu escrevi, então compartilho com vocês. A dúvida, a incerteza. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, na queda da humanidade, Gênesis 3 e 1, olha o que diz: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, ela começou fazendo a pergunta. Meu irmão, você tem um livro até escrito mais esperto que o diabo. Eu quero ler esse livro. Não deve ser cristão, mas de que existe verdade poderosa nesse livro. Porque talvez deve ter alguma coisa a ver com esses versículos aqui. Porque a serpente começa fazendo pergunta. A arte de fazer pergunta é fenomenal. E o diabo usa daquilo que Deus... ele desceu do céu. Ele usa disso. Tem coisa que o diabo é mais esperto que nós. Não pode. Não pode, nós somos filho. Ele foi expulso, ele não pode ser filho mais. Nós somos filho. E disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a primeira frase de Satanás para Adão e para Eva é uma pergunta para colocar dúvida. É muito mais fácil colocar dúvida em quem tem fé do que tentar colocar fé em quem está duvidoso. Sabe, a fé é o oposto disso. A fé não é ausência de medo, tá? Você muitas vezes vai com medo mesmo, né? E a fé, sim, vai te mover, mas a fé é a ausência de dúvida, isso sim. Então nós não vivemos o que acreditamos, nós não vivemos o que não acreditamos, né? Então a gente não vai ter condição de desfrutar, desbravar aquilo que a gente não acredita, né? De fato. Para o inimigo não é necessário que a gente tenha fé nele, mas para ele o interessante é que você tenha dúvida de Deus, já está o suficiente. Lembra da história do muro lá? O muro, estava um rapaz em cima do muro, aí tinha o diabo e tinha um anjo. Aí o anjo dizia, desce do muro, e o diabo só dava risada. E o anjo dizia, desce do muro, e o diabo só dava risada. Aí o rapaz olhou pro anjo e falou, por que só você manda descer do muro? Aí ele olha pro diabo e fala, diabo, por que você não manda descer do muro?
pro seu lado. Aí o diabo, não, porque o muro é meu. Então, o prazer do diabo não é ver você servindo a ele, porque se você é alguém que duvida do que Deus tem para você, você já serve a ele. Você já está em cima do muro, você já está numa posição. Lembra? Falamos ontem sobre posicionamento. Posicionamento, a falta de decisão, a falta de posicionamento já é um posicionamento. Né? E o diabo ele não está buscando o seu coração por completo, ele quer só um cantinho. O cantinho já é suficiente. Ele se completa em ter você, um pedacinho de você, porque para ele, tendo um pedacinho de você, você não será totalmente Deus, e que é o que Deus exige. Deus exige entrega completa, sua vida inteira, seu coração por completo. Então para o diabo, ele não está lutando para que você tenha fé nele, para que você abra uma igreja, vamos adorar o diabo. Não, ele só quer que você tenha dúvida de Deus, dúvida das promessas de Deus, e a dúvida é uma distração. Sabe, aquele dia no Éden, a serpente chegou com fruto e disse, Deus disse para você não comer toda a árvore. Eu acho que não, é bem isso. Então ele chama a atenção para os olhos, olha para isso aqui, você está vendo que isso aqui é bom? E aí, só que aí o coração já está duvidando mesmo, né? Pior que ela falou umas coisas que faz sentido, né? Será que Deus realmente não está privando a gente de viver uma coisa legal, só porque ele não quer ter medo de a gente ser que nem ele? Né? E aí a dúvida entrou, meu irmão. Ele está distraído, está perdido. Quem duvida, ele vive perdido. O duvidoso é um perdido. É um perdido com classe. Né? O cético é um perdido com classe. O cético é aquele que duvida de tudo e ele está, parece que muito certo, mas ele está mais perdido que tudo que ele precisava era de uma direção. A dúvida já é uma posição. Quando você duvida, você não se move. Irmão, a dúvida vai te parar. Guarde isso, a dúvida vai te parar. Aí tem aquela placa enorme. Na dúvida, não ultrapasse. Essa é a parada. Você vai andar um passo e Deus vai dizer, olha, a partir daqui você vai ter que botar o pé e depois eu vou ter que botar o chão. E aí você vai para a placa. Não. Duvidou, não sai do lugar. Quem duvida, para. Quem tem fé, se move. A fé te levanta, a fé te move. A dúvida te paralisa. Então, a dúvida vai tirar de você a motivação. A dúvida vai tirar o motivo. E motivo é aquilo que você precisa para viver. Motivo é o que você precisa para viver. E causa é aquilo que você está disposto a morrer. Então a dúvida, ela vai questionar o seu motivo e vai questionar a sua causa. Aí você vai deixar de viver, só vai sobreviver. Existe uma diferença entre viver e sobreviver. E você vai simplesmente não ter um propósito para que lutar. Porque quem não tem um motivo para viver, também não tem uma causa para morrer. Quem tem uma causa para morrer vai ter um motivo para viver. O que é que está te consumindo? O que é que te consome? Sabe? Essa causa para morrer. Algo que você vai até as últimas consequências. Essa causa para morrer te dará um motivo para viver. Quem não tem uma causa para morrer, não tem um motivo para viver. Ninguém está disposto a morrer por aquilo que duvida. Ninguém está disposto a morrer por aquilo que duvida. Foi por isso que o Evangelho chegou tão longe no mundo inteiro. Porque os discípulos foram até as últimas consequências. Ninguém está disposto a morrer por aquilo que duvida. Porque quem não duvida, ele adquire essa causa, ele entende que o propósito que Deus deu a ele vai o consumir, é uma causa para morrer, é um motivo para viver. Então, uma semente de dúvida apenas, ela é o suficiente para você parar de cumprir o propósito de Deus. Quem não tem uma causa para viver, para morrer, não tem um motivo para viver. Quem não tem uma causa para morrer, não terá um motivo para viver. Quando você define uma causa para você morrer por aquilo, você define então um motivo para você viver. Então Ana, tá certo, só inverte a frase. Porque primeiro vem a causa para morrer.
Se você procurar um motivo para viver sem ter uma causa para morrer, você quer um motivo para viver sem pagar consequências, e esse motivo ele vai ter limites. Vai chegar uma hora que você vai desistir dele. Por exemplo, diante da morte. Diante da morte. Diante da morte você vai dizer, não, até aqui eu podia ir, mas agora não dá mais, porque eu posso morrer. Mas se você tem uma causa para morrer, você diz, não, é para isso que eu vivo, é para isso que eu estou aqui. Então nada pode me parar. Quando os imperadores chegavam para matar os discípulos, eles diziam, vamos matar porque nós vamos acabar com eles, oferece a morte para eles que eles vão desistir. Eles diziam, ou você nega esse Cristo ou você morre. E aí o que eles não esperavam é que os discípulos iam dizer, bora, bora morrer então, porque eu tenho uma causa para morrer, e essa causa para morrer me deu um motivo para viver. Vamos lá. Terceira maior distração, a forma de usar os seus dons. Eu coloquei assim, o uso dos dons, o motivo para usar os dons, como usar os meus dons, como usar os meus talentos, as minhas habilidades. Você vai ver na tentação de Jesus no deserto que o diabo não foi nada mais do que uma distração para que ele usasse os seus dons de forma errada. Olha que distração maluca. O diabo estava no deserto tentando Jesus. Aí você está orando, pedindo para Deus tirar as distrações. Senhor, tira de mim as distrações, tira de mim as tentações. Jesus foi tentado a ser distraído. Jesus foi tentado com distrações. Como é que você vai pedir para Deus tirar isso? Não tem como. E o que Satanás, no que diz respeito ao uso dos dons, ele chegou para Jesus e ofereceu a Jesus usar os seus dons, mas não para o propósito. Usar os seus dons de forma errada. Usar os seus dons para se satisfazer. Meu Deus do céu, me ajuda. Jesus, o que é isso? Ele disse, transforme essas pedras em pães. Você pode fazer isso, Jesus. Então faça isso para servir alguém? Não, para se satisfazer, matar a sua fome. Uma distração terrível é quando você começa a usar aquilo que Deus te deu para servir os outros, e você está usando para si mesmo. Seus dons não foram feitos para te satisfazer. Uma árvore não sabe o gosto do seu fruto. O mau uso dos seus dons, o mau uso dos seus dons é uma das maiores distrações que você pode ter. Porque ao usar o seu dom para você mesmo, você se distrai do que deveria fazer com esse dom de verdade. E Satanás chega para Jesus e fala assim, se jogue daqui para baixo, porque está escrito que os anjos... Aí vai usar a Bíblia aí, no sem vergonha. Se jogue daqui para baixo, que você... Está escrito que os anjos, se você dá ordem aos anjos, eles vão cumprir as ordens, eles vão te salvar. E Jesus está dizendo, não, eu não vim para isso. Eu tenho esse poder, mas eu não vim para usar o poder para tentar Deus. Eu não vim usar esse poder para me satisfazer, para matar a minha fome. Aí Lucas capítulo 4, versículo 3 está escrito isso, né? Manda essas pedras lá em pão para você matar essa fome. E Jesus está dizendo, eu já vou fazer um milagre com pão daqui um pouquinho. Daqui um pouco, o diabo, eu vou fazer um milagre com dom, com peixe, mas vai ser para alimentar uma multidão. É como se Jesus estivesse dizendo, ai de mim, se usar os meus dons para matar a minha fome. As suas necessidades não serão supridas pelo seu dom, mas pelo resultado que ele causar nas pessoas. Meu Deus, a presença de Deus não vai... Você não será suprido nas suas necessidades quando você usar o seu dom para você mesmo. Você será suprido nas suas necessidades
quando você usar os seus dons para os outros, e aquilo que causar nas pessoas, o quanto que os seus dons impactam a vida das pessoas, é o quanto que as suas necessidades serão supridas. Eu tenho plena convicção, essa palavra é demais, eu tenho plena convicção que o quanto que te falta ainda é o quanto que você ainda não botou em movimento. Eu preguei há pouco tempo, olha que passagem, né? Essa da viúva de Eliseu, meu Jesus. Eu preguei há pouco tempo, eu estou lendo de novo e estou tendo coisa nova de novo. A viúva, ela tinha pouco de azeite e o profeta diz, vira o seu pouco sobre o outro vaso. Mas eu não preciso, mas peraí, o profeta espera, primeiro eu vou ter que pedir para Deus encher o meu vaso, para depois virar. Sabe, se ela entrasse na negociação, ela ia dizer isso, deixa encher o meu, que daí eu vou ter para dar, porque eu não tenho para dar, eu tenho para mim. Eu não tenho para dar, eu tenho para mim. Eu tenho para mim, eu não posso virar, porque se eu virar eu vou ficar sem. Aí o profeta está dizendo, não, meu amor, querido, não. Não espere você ter sobrando para você fazer. Faça com o que você tem, porque o que você tem vai encher o outro. E a partir dali vai começar a provisão na sua vida. A partir do quanto você enche os outros com aquilo que tem. Não use os seus dons para você mesmo. Se você está usando os seus dons para dizer, olhem para mim, olha o que eu faço, olha o que eu sei, não duvide do que eu tenho, olha como eu sou de Deus, olha como eu sou profeta. Você está usando para se completar, para se satisfazer, o seu ego. Você está usando para dizer que você é mais santo do que o outro. Sabe, pega esse teu talento de ser alguém que chama atenção, músico. Eu sou músico, eu sou músico também, então ele pode falar. Eu vou tocar para mostrar, porque olha que eu sei. Eu passei muito tempo da minha vida usando meus dons para mim mesmo. Eu passei muito tempo da minha vida usando os meus dons para mim mesmo. É como se eu fosse o Superman, sabe? De capa e roupa dentro da frente do espelho para tirar foto. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo vídeo para chamar atenção. Passei muito tempo da minha vida cantando até na igreja, mas tudo que eu queria era mostrar meu talento. Até que eu entendi que nós não podemos nos satisfazer com o dom. O dom é para servir aos outros, é para servir a Deus e a servir aos outros. O quanto que eu tenho de necessidade é o quanto que eu não uso meu dom da maneira certa. É demais essa palavra que está mexendo comigo, com as minhas estruturas. Deus te deu coisas lindas, grandes, mas uma árvore não sabe o gosto do seu fruto. É o resultado do que você faz. É o resultado daquilo que os outros vivem com o seu dom. Do quanto você enche os outros, que você será preenchido. Meu Deus, tem muita coisa. Eu devia ter sido mais rápido. Eu vou ter que deixar para amanhã, gente. Já passou muita hora. Tem mais dois aqui que eu preciso compartilhar com vocês. Esses dois são os mais fortes, eu digo para vocês. Eu deixei os mais fortes para o final. O último, então, é uma das maiores distrações que existe. É a maior distração que existe. O último. Tem mais dois que eu relacionei aqui. Veio do coração de Deus pro meu coração. Quero compartilhar com você. Então amanhã. É amanhã que a gente termina. Gente, tá demais. Tá lindo demais essa live, essa transmissão. Tá incrível a presença do Espírito Santo. Ele tá aqui comigo, tá com você. É incrível. Mas amanhã eu espero você, 6h59 da manhã. Vou encerrar com esses dois últimos, as duas últimas maiores distrações que alguém pode ter do propósito de Deus. E depois a gente encerra falando sobre como nós vamos lidar com isso, como vencer isso. E aí você vai andar em direção ao propósito de Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Vou orar com você rapidamente.
Pai amado, na tua presença nós estamos. Oh, meu Deus, eu te amo, Senhor. Obrigado por nos visitar, por nos abraçar. Obrigado por se manifestar através de nós e em nós. Obrigado pela tua presença, teu Espírito, a tua palavra, pela comunhão, pelos irmãos, pelos amigos que estão aqui. Pai, obrigado pela provisão, proteção, cuidado, carinho, afeto, pelo teu abraço. Obrigado, Jesus. Nós não merecemos nada do que nós temos, mas a tua graça nos tornou justificados. E agora nós somos dignos, porque através de ti nós somos filhos também. Cremos, Pai querido, que o Senhor tem coisas grandes para nos dar, coisas lindas, grandiosas, que nós vamos viver nos próximos dias. Vamos viver o teu propósito. Nós vamos viver o teu propósito. Eu não vou morrer sem cumprir o teu propósito. Eu não vou ter os maiores sonhos levados comigo para o cemitério. Não, eu vou viver aqui nessa terra todo o propósito que o Senhor separou para mim viver. Eu e a minha casa te serviremos. Nós seremos para ti filhos amados, filhos maduros que cuidam dos negócios do Pai. Conduza-nos com sabedoria nesse dia, Pai, nos dando a direção. Hoje eu assumo um compromisso que será um dia onde eu vou consultar a tua presença antes. Hoje será um dia que eu vou me movimentar com mais rapidez, com mais produtividade. Eu vou deixar as distrações de lado. E o teu Espírito há de me mostrar e eu vou obedecer quando perceber que algo está me tirando daquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos te servir. Nós vamos servir o nosso irmão. Nós vamos andar na tua direção. E eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até o final. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nesse horário já tem gente se arrumando, gente saindo do trabalho, gente no carro, gente recém acordando, gente que não acordou. Esse horário não é para juntar povaréu, não. É para alguns que querem ter acesso, para alguns com viver real transformação. Se eu estivesse procurando fluxo de gente, essa live seria às 9 da noite. Mas nesse momento eu estou procurando gente aberta. Poucos, mas que estão abertos a aprender, a crescer e serão transformados pelo poder da palavra. Se você foi tocado por essa transmissão, não saia sem passar para alguém. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não guarde só para você o que você recebeu. Pelo amor de Deus, envie para alguém essa live. Tá bom? E ao fazer isso, você está sendo um discípulo. Alguém pode ser tocado profundamente por Deus através daquilo que você também foi. Sabe, agora tem 30 pessoas aqui ao vivo, né? Parece uma pequena live, mas para mim isso aqui é uma multidão, gente. É uma multidão demais. Eu abençoo você. Eu agradeço pela sua vida. Você faz parte de algo grande, 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 grande. Deus não vai fazer nada grande sem primeiro levantar pessoas. Deus não vai levantar multidões sem pelo menos levantar pessoas antes. Então Deus transforma você em alguém relevante para depois levantar uma multidão. Sabe, tem coisa que Deus deixou para o final, né? Você percebeu que nos últimos 10 minutos da live, Deus começou a descer e falar coisas profundas? Deus falou, eu só não atrapalhei, sabe? Foi o momento que eu deixei de falar. Então você percebeu que em 10 minutos de live no final foi onde aconteceu? Pois é, gente, tem gente que não fica. Tem gente que não fica. Sabe, os últimos 10 minutos de live, às vezes você abre e você diz, meu Deus do céu, toda a live valeu por isso, toda manhã valeu por essa frase. E tem gente que não vive isso, porque está correndo, está distraído. Então para, Marta, para de se distrair, ouça o que Deus tem para você. E às vezes o melhor está para o final, está no final, fica até o final. Espero você amanhã, 6h59 da manhã, nós vamos encerrar. Tem mais 2 distrações perigosíssimas. Você não pode deixar de ouvir isso. E depois vamos falar sobre como você vencer isso. Vai vencer isso? Você quer entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que sexta-feira eu compartilho esse esboço aqui, com essas frases, versículos, estão aqui. Eu compartilho em PDF para leitores, quem gosta de ler. Está no grupo exclusivo do WhatsApp, o link está na bio. Essa transmissão ainda hoje está no Spotify, está no YouTube. A de amanhã também, as 3 partes da semana. Spotify, YouTube, os links estão todos na bio. Entra lá, se inscreve no canal, compartilha, envia o áudio. Você pode botar no Spotify, por exemplo, você pode botar o áudio e fechar o celular
e ouvir de novo que já sabe, porque isso só lhe aumentará a sabedoria e você vai memorizar aquilo que você ouviu hoje. Deus te abençoe, até amanhã. Hoje será um dia incrível, tenho certeza.